Olá pessoal, hoje eu vou apresentar o CITREP relacionado à Semana Epidemiológica 31, que corresponde aos dias 27 de julho a 2 de agosto. O CITREP dessa semana vai abordar sobre a síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, influenza aviária, arboviroses, mpox, febre amarela, poliomielite, cólera, sarampo, coqueluche e alerta ambiental. Bem, iniciamos com a análise da síndrome gripal no Distrito Federal. Os dados recentes sobre a síndrome gripal no Distrito Federal indicam a tendência de queda nos atendimentos na Atenção Primária à Saúde, na APS. A distribuição de atendimentos na APS por semana epidemiológica demonstra um declínio constante desde a semana epidemiológica 28. Na semana epidemiológica 31, a proporção de atendimentos de síndrome gripal foi inferior a 6% do total de atendimentos. O pico de atendimento e a maior proporção de casos de síndrome gripal no ano foram registrados entre a semana epidemiológica 19 e a semana epidemiológica 23, período em que os dados permaneceram relativamente estáveis antes da queda observada. Sobre as amostras coletadas e resultados laboratoriais da Vigilância Sentinela de síndrome gripal, até a semana epidemiológica 30 foram coletados 1.920 amostras, com uma taxa de positividade de 68%. Entre os vírus mais identificados está o rinovírus, somando 34% das amostras, influenza A com 32%, vírus sincicial respiratório com 14%, SARS-CoV-2 10,2%. Quando analisamos as últimas 3 semanas, a taxa de positividade está em 52%, somando 97 amostras das 187 coletadas. O vírus mais identificado foi o rinovírus, com quase metade dos casos, seguido por influenza A, adenovírus, que aparece muito mais nessas últimas semanas. Já sobre a vigilância da síndrome gripal no Brasil, percebe-se um aumento gradual da positividade de Covid-19, que na semana epidemiológica 30 já soma 8% dos casos. Outra tendência evidenciada pelos dados das últimas 3 semanas é a diminuição da positividade para influenza A e vírus sincicial respiratório com alterações de mais de 5%. Em um comparativo com as 3 semanas anteriores, houve uma diminuição nos casos de SRAG, com as 3 últimas semanas registrando 3.956 casos, 42% relacionados ao vírus sincicial respiratório, 29% rinovírus e 14% influenza A. Nos óbitos das últimas 3 semanas, temos destaque para o rinovírus, que é atribuído a 29% dos óbitos. Consideramos também a queda na porcentagem de óbitos atribuídos à influenza A, com queda de 15%. Sobre a incidência e mortalidade média por SRAG no Brasil, por faixa etária, temos que a incidência nos extremos etários se mantém alta, principalmente em menores de 2 anos, ultrapassando 50 casos a cada 100 mil. Sobre a mortalidade, a média é de 0,6 em menores de 2 anos, já em maiores de 65 a mortalidade é quase o dobro, somando mais de 1,1 óbitos a cada 100 mil habitantes. Sobre a vigilância da síndrome gripal no Distrito Federal, os dados extraídos do CIVEP-Gripe evidenciam que 5 unidades sentinelas coletaram quantidade insatisfatória de amostras de pacientes com síndrome gripal. Em relação ao acumulado do ano, pelo menos 4 encontram-se nessa situação. Sobre os leitos de UTI no Distrito Federal, chama a atenção que mais de 24% dos leitos clínicos de UTI estejam bloqueados, devido à internação particular. Dos leitos clínicos cirúrgicos, temos 6% bloqueados devido à manutenção predial. 5 leitos da UTIM também apresentam 13% de bloqueio, devido à manutenção predial, e 2 internações particulares. 104 leitos da UTI pediátrica, temos 14 bloqueados, com uma diminuição de 15,5% dos leitos ofertados para a regulação geral. Sobre os leitos Panorama 1 da regulação local, o Distrito Federal possui, segundo o InfoSaúde, 24 leitos clínicos cirúrgicos, 13 coronarianos, 14 neonatais e 27 leitos de UTI pediátrica. No painel não fica claro se esses leitos estão ocupados ou vagos. Acerca dos casos de IAP no Brasil, até a última atualização, foram confirmados 19 focos de influenza aviária de alta patogenicidade em 2025. Temos 2 focos em andamento e mais 2 investigações.
ambas nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Sobre a distribuição por espécie afetada pela IAP, temos 6 focos em galinhas, 3 em irerê, 2 em cisne negro, 1 galinha da Angola e focos mistos. Do que se refere à dengue no Brasil, os dados monitorados das últimas 3 semanas epidemiológicas mostram um total de 28.763 casos prováveis. Quanto ao coeficiente de incidência, o estado que apresentou o maior foi o Espírito Santo, com 67,6, seguido dos estados do Acre, Goiás, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, sendo 5 estados com os maiores coeficientes de incidência nas últimas 3 semanas epidemiológicas. Quando observados os óbitos nas últimas 3 semanas epidemiológicas, foi um total de 5 mortes. O estado do Rio Grande do Norte foi o que apresentou o maior total, com 2, seguido dos estados do Ceará, Minas Gerais e Piauí, que apresentaram um óbito cada. E se tratando agora da letalidade em casos graves de dengue entre as semanas epidemiológicas 28 a 30 de 2025, o estado do Rio Grande do Norte apresentou uma letalidade alta em casos graves, sendo a maior entre as semanas epidemiológicas analisadas, de 50%, seguidos dos estados do Ceará, Piauí e Minas Gerais, com valores de 25%, 25% e 6,67%, respectivamente. Analisando a situação de chikungunya no Brasil, tomando como referência as últimas 3 semanas epidemiológicas, somos um total de 3.292 casos prováveis. Tratando do coeficiente de incidência para esta doença, o estado com o maior foi o Mato Grosso do Sul, com 23,9, mais uma vez sendo o estado com o maior coeficiente de incidência entre as semanas epidemiológicas analisadas. Em seguida, os estados do Mato Grosso e Alagoas, com valores de 17,5 e 11,9, respectivamente. Com relação aos casos de Oropouche no Brasil, até então, soma-se um total de 11.853 casos, até o mês de julho. O estado que apresenta o maior número é o Espírito Santo, com 6.322, seguido do Rio de Janeiro, com 2.498, Minas Gerais, com 1.346 e Ceará, com 680 casos. Os casos de febre do Oropouche apresentaram uma intensa concentração nas primeiras semanas do ano, com pico registrado na semana epidemiológica 3, que somou 1.044 notificações. Nas semanas seguintes, observou-se uma tendência de queda, ainda com variações pontuais. Até o pico inicial, os números começaram a declinar gradualmente, com destaque para a semana epidemiológica 6 e a 10. Um novo aumento foi observado na semana epidemiológica 14, com 651 casos, seguido novamente por redução progressiva. A partir da semana epidemiológica 20, os casos diminuíram de forma expressiva, caindo de 391 para apenas 36 casos na semana epidemiológica 24. Nas semanas seguintes, os registros se tornaram residuais, chegando a 0 casos na semana epidemiológica 30. O cenário aponta para um padrão sazonal da doença, com maior concentração no primeiro trimestre e redução significativa ao longo das semanas seguintes, sugerindo o controle da transmissão ou encerramento do surto. Em relação à situação de Mpox, o cenário global da Mpox até a semana epidemiológica 31 de 2025 soma um total de 30.022 casos, com aumento de aproximadamente 7,3% em relação à semana epidemiológica anterior e, até então, 119 óbitos. Os países mais acometidos continuam sendo os mesmos: República Democrática do Congo, Uganda e Serra Leoa. Quanto à situação de Mpox na África, até o dia 27 de julho de 2025, tem-se a República Democrática do Congo, com um total de 14.314 casos e 41 óbitos. Em seguida, tem-se Uganda, com 6.296 casos e 35 óbitos. Logo, Serra Leoa, com 4.967 casos e 45 óbitos. Serra Leoa é a província que registra o maior número de óbitos até o momento. Até a semana epidemiológica 31 de 2025, a Colômbia registrou 103 casos, com aumento de 2 casos em relação à semana anterior. Até o momento, permanecem 40 óbitos por febre amarela no país. Do total de casos, 80,6% ocorreram em homens e 19,4% em mulheres. Os municípios com maiores notificações de casos e óbitos foram Ataco, com 46 casos e 9 óbitos, Prado, com 8 casos e 3 óbitos, e Vila Rica, com 6 casos e 3 óbitos. Em relação à situação de cólera no mundo, já são mais de 305.903 casos
e cerca de 3.522 óbitos. A doença já acometeu cerca de 20 países que fazem parte do Mediterrâneo Oriental, ou da África, ou do Sudeste Asiático. Não existe ainda um relatório pronto que mostre o panorama da semana atual. No último relatório de vigilância epidemiológica publicado pelo CDC África, houve uma atualização sobre a situação polivacinal na África. Até o momento atual de 2025, são 74 casos acumulados. Na semana epidemiológica 29, foram reportados 2 novos casos de polivacinal tipo 2, sendo um deles em Chad e outro na Nigéria. Em relação ao sarampo nas Américas, temos um panorama um tanto quanto preocupante para o ano 2025. São 4.206 casos no Canadá, 3.361 no México, 122 na Bolívia, 35 na Argentina, 34 na Belize, 14 no Brasil, 4 no Peru e 1 caso em Costa Rica. Até a última atualização, o número total de casos eram 3.977, agora o total de casos já ultrapassa 4.000, sendo 4.206 casos confirmados de sarampo no Canadá. A maior parte dos casos segue sendo em Ontário, com 2.301, seguido de Alberta, com 1.450. A faixa etária mais acometida é a de 5 a 17 anos, com 48% dos casos. E em relação ao sexo, a proporção de casos é equilibrada, com 51% casos em homens e 48% em mulheres. Sobre o sarampo nos Estados Unidos, em relação à semana epidemiológica atual, foram confirmados 5 novos casos, totalizando 28 casos no mês de julho nos Estados Unidos, com 13% de hospitalização nos casos confirmados, e a faixa etária que mais precisa ser hospitalizada é a de crianças menores de 5 anos de idade. A porcentagem de pessoas não vacinadas que contraíram a doença é de 92%, ou seja, a vacinação é um fator de proteção, porém a cobertura vacinal não está como deveria, nem nos Estados Unidos e nem em outros vários países. Em Tocantins e Maranhão, ações de vacinação foram reforçadas contra o sarampo, após 11 casos de sarampo serem confirmados em Campos Lindos, Tocantins, na última semana. O Ministério da Saúde intensificou a vacinação na região como principal medida de prevenção. Mais de 1.100 doses já foram aplicadas em Campos Lindos desde o início do reforço. Os municípios de Araguaína, Balsas e Imperatriz também receberão reforço vacinal. A ampliação da vacinação nesses locais se deve à proximidade com a área afetada. Em relação à coqueluche no Peru, já são confirmados 1.514 casos e 19 óbitos. A maior parte desses casos está localizada em Loreto, com 1.061, seguido de Lima, com 100 casos. 99% dos óbitos ocorreram em Loreto, que é o local com a maior quantidade de casos. Sobre os casos por sexo e por faixa etária no Peru, 50,5% dos casos são em mulheres e 49,4% em homens, sendo uma distribuição equilibrada sem grandes diferenças. Em relação à faixa etária, a maior parte dos casos está concentrada na faixa etária de crianças menores de 4 anos de idade, que é exatamente a faixa etária que deveria estar imunizada e, caso contraísse a doença, não evoluiria para formas graves. Porém, a questão da vacinação vem sendo um tema bastante discutido e delicado ao redor do mundo e não apenas em países específicos. Na manhã da última quarta-feira, 30 de julho, um terremoto de magnitude 8.8 atingiu a costa leste da Rússia, sendo o mais forte desde o registrado no Japão em 2011. O epicentro foi a 125 km de Petropavlovsk, uma cidade com 165 mil habitantes. Foram emitidos alertas de tsunami na região e a população foi evacuada para regiões mais altas. Ondas de até 5 metros atingiram a região e nenhum óbito foi registrado. Além disso, a previsão é de que haja a ocorrência de tremores secundários com magnitude de até 7,5 por até um mês. Esses são os autores e os revisores do CITREP da Semana Epidemiológica 31 e o nosso muito obrigado.